Bom dia, prezados alunos. A gente vai começar o nosso tópico sobre linguagem descritiva de hardware, VHDL. E eu sempre brinco com vocês que profissionalmente a atuação de engenheiro eletrônico hoje, basicamente no âmbito do CETEX, lá da IBEL, vai estar bem enfatizada nas áreas de microcontroladores e FPGA. Tá ok? Então nós vamos começar hoje, digamos assim, um dos assuntos mais importantes da graduação de eletrônica. E ele está descrito no capítulo 13 do livro de eletrônica digital. E a gente vai dividir o curso da seguinte forma: nós vamos fazer aulas um pouco mais curtas, tá? E eu vou postar todas as aulas, todas as partes desse curso, que na verdade não é só um curso teórico, a gente tem boa parte de aulas práticas que a gente vai ver lá no laboratório, tá? Então a parte teórica eu vou tentar passar aqui em vídeo para vocês, e a parte prática nós vamos aguardar aí o fim, tá ok? Então vamos começar então. Então aqui a gente começa, né? O que é uma linguagem descritiva de hardware, qual é o objetivo? O objetivo de uma linguagem descritiva de hardware é você, através de uma linguagem de programação, projetar um componente digital eletrônico, certo? Eu quero fazer um processador. Então você não... Como é que antes do advento das linguagens descritivas de hardware, você fazia por transistores mesmo, né? Alguma ferramenta de microeletrônica que não é da minha área de atuação, você fazia o projeto do substrato de semicondutor diretamente. Agora o que você tem com essa possibilidade de uma linguagem? Você, através de um programa, descreve o que vai ser a lógica que vai estar contida dentro do componente, tá? Existem algumas linguagens descritivas de hardware, e a VHDL, né, Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language, ela é a mais popular, né? Todo mundo, qualquer ferramenta de qualquer fabricante aceita. Alguns relatos aí de alunos que fizeram intercâmbio no exterior trabalharam com outras linguagens que na verdade você fazia um programa naquela linguagem que convertia para o VHDL, uma linguagem que era assim, um pouco afastada da eletrônica. Para a gente que é especialista em eletrônica, né, a gente projeta tudo, é isso pelo menos que a gente tenta passar nos nossos cursos. Para quem entende de eletrônica, o VHL é uma excelente linguagem, tá? Você sabe exatamente o que você está fazendo. Eu estou botando alguns flip-flops aqui, um multiplexador aqui, uma lógica booleana aqui. Então você sabe o que está fazendo, tá? Então vamos lá. Aqui na seção 13.1 tem um pequeno relato da história. Isso aqui é uma leitura, para mim já é suficiente. Vocês dão uma leiturazinha depois, tá? Como é que a gente vai usar o VHDL no nosso curso, né? Para que serve o VHDL? A grande vantagem do VHDL é a portabilidade, ou seja, você pode querer projetar um componente e vai usar uma ferramenta, uma placa de desenvolvimento e uma ferramenta de desenvolvimento em FPGA, tá? E aí é como essa aqui é a tela da ferramenta ISE. Você usa um programa em VHDL, descreve seu componente e faz o upload de um FPGA para que ele desenvolva aquela funcionalidade que você programou. Ok? Então, um FPGA é caro, um FPGA, sei lá, 10, 20 dólares. Então, para você fazer uma aplicação customizada, a sua aplicação só naquele local, o FPGA serve.
Ah, eu vou fazer um projeto com 1 milhão de equipamentos eletrônicos. Aí você faz um teste com FPGA, funcionou, pega o teu arquivozinho de código, manda por e-mail para Taiwan, aí faz um componente que ao invés de 10, 20 dólares cada um, vai custar $1, 2 cada um. Claro que a gente já viu que um FPGA tem muito mais lógica do que a própria lógica do circuito que você está projetando. Tá ok? Então, no nosso curso, na parte prática, a gente vai trabalhar usando VHDL, não diagrama de esquemáticos, não diagrama de estado, VHDL, com placas FPGA, e a gente vai usar as placas da Xilinx, são as placas que a gente tem aqui disponíveis no laboratório. Tá? Como eu falei, as 3 grandes vantagens, eu falei já uma, né? 3 grandes vantagens de um projeto usando VHDL. Primeiro, a portabilidade. Você faz um programa e depois migra esse programa de uma aplicação em FPGA para uma aplicação num projeto de um circuito com muitas portas lógicas. Tá? Outra vantagem é a forma de como é que você atualiza um projeto. Imagine que você tenha feito um processador e queira mexer um pouquinho. Ou você vai ter que mexer em tudo nos transistores dele, né? Mas você está fazendo um projeto lá no protoboard, aí você quer botar um chipzinho a mais, você tem que desmontar tudo e montar de novo. Quando você está fazendo um projeto em código, você pega o seu código fonte, dá um Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, insere códigos ali e está novo em folha, é só você sintetizar novamente. Tá? Além do projeto ser uma interface em alto nível com eletrônica. Tem gente que não entende praticamente nada de eletrônica, não sabe nem o que é flip-flop, mas está projetando. Então, ele usa uma linguagem comportamental que ele diz como é que mais ou menos funciona o circuito dele e ele sintetiza aquele circuito. Tá? Mas aqui a gente vai... Essa interface alto nível com eletrônica não vai ser muito uma coisa tão vantajosa para um bom projetista, não, tá? Mas a portabilidade e a atualização sempre serão grandes vantagens, tá ok? Então vamos lá. Quando você vai fazer um programa em VHDL, né? Você tem 2 formas de você escrever seu código. A gente diz que a primeira é uma forma estrutural. Você já direciona a forma como serão feitas as ligações e as lógicas. Um sinal A vai receber a saída de uma porta XOR entre os sinais B e C. Isso é estrutural, você está dizendo. Como é que isso seria uma forma comportamental? Eu vou botar uma linguagem de programação da seguinte forma: if B igual a C, então o A é 0. Else o A é igual a 1. Repare que a gente não sabe nem o que é porta XOR aqui. Mas através do comportamento da lógica, usando ifs, elses, por aí vai, a gente definiu uma forma comportamental daquele circuito. Então, estrutural, a gente vai dizer como é que é a lógica que a gente estudou em eletrônica digital 1, direto na saída lá que vai gerar aquele sinal. E o comportamental, eu não quero nem saber como é que é essa lógica estrutural, eu vou dizer só qual é o comportamento, como é que funciona através de condições. Tá ok? Então, ao longo do capítulo, a gente vai dando outros exemplos da forma de como a gente pode descrever isso. Tá? Então, para começar,
existem dois códigos, duas estruturas de código que você vai inserir num programa em VHDL, que é o mínimo, tá? São a entidade e a arquitetura. Essas palavras que estão aqui em negrito, elas são palavras reservadas da linguagem. Então, sempre você precisa de uma entidade e uma arquitetura. O que é a entidade? A entidade, ela vai definir quais são os pinos de interface do seu componente eletrônico que você está projetando. E a arquitetura, qual é a lógica interna do chip. Tá ok? Então, a entidade por si só é a caixa preta. E o comportamento interno, tá, é a arquitetura. Tá? Então, repare que você vai definir uma entidade, que vai ser o seu chip, né? E depois, esse chip aparece aqui também. E depois você vai descrever o comportamento interno desse teu chip. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, dois códigos para cada VHDL, programa VHDL. Tá? Então, a gente vou fazer o seguinte. Vamos começar com um exemplo bem simples. Eu vou dar dois exemplos, um comportamental, estrutural. E esse primeiro exemplo vai ser um comparador de um bit. Eu tenho 2 bits de entrada, A e B, e a minha saída vai ser um bit C. Tá? Então repare aqui na nossa primeira solução. Essa aqui é a minha primeira solução, uma solução estrutural. Tá? Estrutural. Então eu vou definir os bits de interface. Então aqui, entradas A e B, tá, então são sinais de entrada. Olha o IN aqui. O bit, para dizer que é um bit, pode ser um vetor de 8 bits. A gente vai ver um outro tipo, que a gente vai chamar de Standard Logic, que além de bit 0 ou 1, pode ser alta impedância, coletor aberto, pull-up, pull-down, vão ter algumas variaçõezinhas daí. Tá? Para esse primeiro exemplo, 0 ou 1 são as duas possibilidades de entrada. Então entram A e B e sai C. C vai ser minha saída. Tá? Definir então os 3 bits de interface, os 3 sinais. Então é como se fossem 3 pinos, né? E agora a gente vai dizer o comportamento desse comparador de um bit. Né? No caso aqui é um código estrutural. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo, um código estrutural. Então qual vai ser, como é que eu vou dizer? Olha a linguagem como é que fica. O C recebe NOT, entre parênteses, A XOR B. Estrutural, eu estou botando a lógica de eletrônica digital 1 aqui, porque eu sou um bom cara eletrônico e eu prefiro projetar assim, porque eu sei que na hora de sintetizar, ele vai gastar menos transistores para sintetizar aquele circuito. Então, claro que essa é a melhor forma, a mais otimizada de você fazer o projeto. Tá? Essa é a melhor forma. C recebe, então recebe aqui, é um menor igual, né? Isso aqui é que ele recebe. NOT A XOR B. E como é que eu faria esse mesmo código de uma forma comportamental? Eu só troco, a entidade aqui é a mesma, né? No caso aqui, não é bem a mesma entidade, porque ao invés de fazer um comparador de 1 bit, eu estou fazendo aqui um comparador de 4 bits. E eu já estou mostrando para vocês aqui o tipo vetor. Tá? O tipo vetor. A e B agora não vão ser mais sinais, um sinal comparado com um sinal. Vão ser 4 comparado com 4. Eu quero comparar 2 vetores de 4 bits. Então, tanto A quanto B serão bit vector, um vetor de 4 bits. Tá? E os índices desses vetores são de 3 down to 0. Aqui você pode escolher 0 down to 3, 4
4 to 7, 0 to 3, 3 down to 0. Eu gosto de usar o 3 down to 0, porque essa é a convenção normal que a gente faz. O barramento vai de D7 a D0. Os endereços vão de A31 até A0. Então sempre o mais significativo vai ser o maior. Então por isso que a gente vai nos acostumar a colocar assim 3 down to 0. Então agora A e B são de 4 bits cada um, são números de 4 bits. Então o seu chip aqui tem 9 sinais, 4 da entrada A, 4 da entrada B e 1 bit, que é a saída C, que vai dizer se eles são iguais ou não. Tá ok? E aí olha só como é que eu posso botar um código puramente estrutural. Sempre quando você vai usar coisas do tipo if e else, a gente usa o tal do process, tá? O que é esse process? Ele vai realizar todo o código que está no interior do process quando houver uma variação de A ou B. Quando o A mudou de 0 para 1, o B mudou de 0 para 1, 1 para 0, qualquer alteração dos sinais A ou B, ele vai lograr aquele código que está no interior. Tá? Nesse caso, é esse código aqui. Olha só como é que é um código comportamental. If A igual a B, then a saída C é igual a 1. Caso contrário, a saída C é igual a 0. Repare que a gente nem sabe o que é porta-choque, como é que se faz um comparador, bit a bit. Você poderia fazer estrutural, né? Fazer um A de 3, XOR B de 3, e combinar com A de 2, XOR B de 2, sai combinando isso tudo. Tem lá no capítulo 5 do livro de eletrônica digital, mas não é o caso. Tá bom? Então esse aqui é o primeiro exemplo simples. Tem um outro exemplo também aqui de como é que faz o comparador de um bit, que é considerado estrutural, tá? E a gente pode resolver qualquer lógica booleana com esse tipo de código. Olha só, aqui, repare que aqui não precisa botar o process. Begin, C recebe 1, when A igual a B, else 0. Isso aqui é um código estrutural também, tá? Como fazer um código estrutural? E ó, outro jeito aqui, lembra que eu falei do XOR? Olha só, aqui eu estou botando direto a lógica. Ó, botei 4 portas XOR, 3 OR e um inversor. O C recebe NOT, o A de 3, XOR B de 3, OR A de 2, XOR B de 2, OR A de 1, XOR B de 1, OR A de 0, XOR B de 0. Então, né? Assim é o que vai gastar menos transistores para você sintetizar aquele circuito. Se você botar só a lógica genérica, pode ser que ele gaste mais, depende de como está otimizada a sintetização. Tá bom? Aqui só um exemplo aqui, para antes da gente fechar essa primeira aula, que eu falei XOR, mas repara aqui que você tem palavras reservadas, o NAND, o OR e o NOR também, né? Então, quer dizer, se faz uma porta AND de 2 entradas, S recebe X AND Y. Isso aqui já é uma porta. Tá bom? Então a gente... Vamos fechar só com esse exemplo aqui. Só dizer essa palavra after, que isso aqui não funciona 100% não. Ela está prevista na linguagem. Então, por exemplo, como é que você faz um oscilador de 20 MHz? Então ele diz o seguinte, ó, um oscilador não tem entrada, só tem saída. A saída é um clock de... Já vou chamar aqui de standard logic, depois eu digo o que é isso aqui. Bom, o sinal de saída ele não pode ser lido, né?
Então eu vou criar um ponto intermediário no circuito e vou dizer o seguinte: esse clock recebe o inverso dele a cada 25 nanosegundos. Ele fica fazendo o toggle do seu valor a cada 25 nanosegundos. Vai de 1 para 0, depois de 0 para 1. Ou seja, o período inteiro dura 50 nanosegundos, né? São 2 toggles. 25 nanosegundos para ir de 1 para 0, 25 0 para 1. Quer dizer, um período inteiro 50 nano. 50 nano, 1 sobre 50 nano, 20 MHz. Tá ok? Então essa aqui é a primeira parte da aula. Tá? Então façam o resumo. E depois que vocês entenderem tudo, passem então para o segundo vídeo. Tá? Um grande abraço, fica com Deus.